Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o Fábio Jacob e o Flávio Bolsonaro, acredite se quiser, saiu em defesa do Collor após a prisão aí do ex-presidente. É claro que isso repercutiu muito e ele foi assim completamente detonado por essa declaração, inclusive uma declaração recheada de mentiras aí, como é de praxe na família Bolsonaro, a gente sabe muito bem disso. Segunda notícia, um ex-deputado bolsonarista foi preso lá nos Estados Unidos por furto agravado de identidade e fraude eletrônica. Assim, os detalhes são uma loucura completa. O cara não tinha a menor vergonha de cometer os vários crimes que ele cometeu lá nos Estados Unidos. Já já trago os detalhes para vocês. Antes, se inscreva, deixe seu like aqui no vídeo, deixe um comentário. Todo tipo de engajamento ajuda demais aqui o nosso trabalho, tá certo? Nós temos também um clube de membros aqui no canal. Para você que tem interesse em nos ajudar financeiramente, você pode se tornar membro, tem vários planos, você assina o que for da sua escolha, tá certo? Pessoal, partindo aqui então para a primeira notícia, o Collor, né, lembrando, foi preso nessa semana por roubar aí milhões através de propinas. E aí, acreditem se quiserem, Flávio Bolsonaro saiu em defesa do Collor. Pois é, vamos ler aqui o post que ele fez lá no X, o antigo Twitter. Flávio Bolsonaro, senador, hein? O ex-presidente Collor foi vítima de mais um ato de ódio de Alexandre de Moraes contra Bolsonaro. Olha o contorcionismo aqui. Continuando. Ao negar monocraticamente o segundo embargo da defesa de Collor, alegando selo protelatório, o que não é o caso, Alexandre cerceia ilegalmente a defesa e mostra exatamente como pretende fazer quando Bolsonaro for recorrer da decisão que o condenará. É um jogo de cartas marcadas. Alexandre converte o alto significado do Estado Democrático de Direito em uma promessa frustrada pela prática autoritária de poder. Abre aspas. Nada compensa a ruptura da ordem constitucional, porque nada recompõe os gravíssimos efeitos que derivam do gesto de infidelidade ao texto da Constituição. Fecha aspas, essa frase é do Conrad Hess. Chega a ser engraçado ver o Flávio Bolsonaro defendendo uma figura patética como Collor. E essa alegação, esse post aqui inteiro, além de ser engraçado, ele é completamente mentiroso. Tem sido muito comum lá no X, né, o antigo Twitter, o pessoal chega a alguma postagem, marca a Grok, que é a inteligência artificial oficial dessa rede social, fala, Grok, isso é verdade? E aí essa inteligência faz uma análise do contexto, enfim. No mercado, assim, ela é uma das mais refinadas aí, velho. Ela tem uma acurácia muito boa. Fizeram isso, perguntaram, Grok, esse post, ele diz a verdade? A própria inteligência artificial do X, lembrando, o X que é do Elon Musk, um cara de extrema direita, aliado, inclusive, da família Bolsonaro, Grok foi lá e respondeu assim, sobre esse post do Flávio que eu acabei de ler. A legislação brasileira permite a execução da pena após esgotados os recursos, conforme o Código de Processo Penal. Alexandre de Moraes rejeitou os embargos de Collor por considerá-los protelatórios, decisão alinhada com a condenação do STF em 2023 por corrupção. Especialistas, como Walter Maierovitch e a maioria do STF, incluindo Fachin e Fux, respaldam a legalidade do ato. Não há evidências críveis de interferência ou viés. Apesar das alegações de Flávio Bolsonaro, que parecem mais políticas, a prisão de Collor segue as normas legais. E segue mesmo. E esse post do Flávio realmente é um post com intenções políticas. Alguém acha que ele tá falando um juridiquês correto aqui? Óbvio que não, né? Quanto à prisão do Collor, pessoal, para quem quiser mais detalhes e tal, tem vídeo sobre aqui no canal, tá certo? Só voltar aí alguns dias nos vídeos que você vai achar. E olha, eu espero mais é que fique na cadeia mesmo. Porque lá é o lugar dele. Inclusive, já devia ter ido parar na cadeia há muito tempo atrás. Tá certo? Mas beleza. Antes tarde do que nunca, né? Partindo aqui agora para a segunda notícia. Foi preso lá nos Estados Unidos um ex-deputado americano bolsonarista. Pois é. O tal do George Santos. Muito amigo aí de vários parlamentares brasileiros, incluindo o Eduardo Bolsonaro. E aí o mais bizarro nessa história é o que levou ele a essa prisão. Ele criou aí diversas identidades para aplicar fraudes. O cara é um maníaco completo, assim, que mente até o que comeu no café da manhã. Viu? Vamos aqui para a matéria da revista Fórum. O ex-deputado estadunidense George Anthony DeVolder Santos, um bolsonarista de primeira hora, será sentenciado hoje a no mínimo 2 anos de cadeia.
Caberá à juíza Joanna Saber determinar se ele passa a cumprir pena imediatamente ou poderá se apresentar em data futura. Os 24 meses de cadeia são um pedido da própria defesa à juíza, depois que Santos se declarou culpado das acusações de furto agravado de identidade e fraude eletrônica. Já a promotoria pediu que a pena mínima seja de 87 meses, para impedir que o público seja alvo de seus crimes novamente, isso nas aspas da promotoria. Filho de pais brasileiros, Santos teve uma carreira meteórica. Foi eleito deputado em 2022 por um distrito do estado de Nova York, numa campanha que atraiu atenção porque os dois candidatos assumiram ser gays. Mas George logo se tornou alvo de denúncias sobre as medidas que contou durante a campanha, inclusive sobre ser de ascendência judaica. E aí, olha que loucura aqui, as coisas que esse cara estava metido. Ele inventou ter avós ucranianos que teriam fugido para a Bélgica e de lá para o Brasil, para escapar do Holocausto. Mentira, tudo mentira. Disse que a mãe brasileira havia sobrevivido aos ataques de 11 de setembro nas Torres Gêmeas, em Nova York, mas Fátima nunca trabalhou no mercado financeiro. Foi cuidadora e empregada doméstica, ou seja, mais uma mentira. George Santos, nascido em Nova York, viveu parte da juventude no Brasil. Depois que passou a ser investigado pela mídia estadunidense, descobriu-se que ele havia sido acusado de falsificar a assinatura em cheques em Niterói, no Rio de Janeiro, num caso que permanece em aberto, ou seja, possivelmente cometeu crimes aqui no Brasil também. Um vídeo divulgado pela Globo demonstrou que Santos já havia se apresentado como a drag queen Kitara Havashi. Quando usava como identidade o nome Anthony DeVolder, Santos tomou o empréstimo de um amigo nos Estados Unidos para dar entrada em um imóvel. Depois, sumiu. Não acredita em uma palavra que sair da boca dele, disse o homem enganado Peter Hamilton ao New York Times. Além de investigado pela promotoria de Nova York, o deputado também foi alvo de seus próprios colegas, que o expulsaram do Congresso por desviar recursos de campanha. Ele arrecadou cerca de $50 mil em nome de um comitê de ação política de nome Redstone Strategies, mas usou dinheiro para cobrir gastos pessoais, inclusive aplicação de botox e viagem para Las Vegas. Oh, que beleza, hein, George Santos? Além da sentença a ser proferida hoje, George Santos terá de devolver $373 mil às suas vítimas. Mentiroso, compulsivo e golpista em série, Santos usou uma tática bolsonarista para tentar escapar da punição. Ele se disse perseguido político. Olha, tá na moda, né? Tá na moda. Depois que foi preso, em 10 de maio de 2023, e saiu depositando fiança de $500 mil, Santos tentou faturar com sua fama nas redes sociais. Até hoje, se diz fã de Donald Trump, que tem poder de eventualmente perdoá-lo. E aí, agora explicando a ligação dele aí com o Eduardo Bolsonaro e a sua turma, a matéria traz o seguinte. Mesmo depois da prisão, George Santos, ainda deputado, recebeu em Washington uma delegação de deputados brasileiros liderada por Eduardo Bolsonaro. Quem mais seria, né? Dela fizeram parte os senadores Magno Malta e Jorge Seife e os deputados Altineu Cortes, delegado Ramage, Júlia Zanata, capitão Alberto Neto e Gustavo Gayer, todos do PL. Na época, Eduardo explicou em vídeo o motivo do encontro. Trazer um pouco da realidade do que está acontecendo no Brasil em termos de censura, liberdade de expressão, liberdade de imprensa e imunidade parlamentar. 2 semanas depois, a Câmara expulsou o George Santos, num voto considerado histórico. Foi apenas o 6º deputado a ser defenestrado por colegas, por 311 votos a 114, com 105 republicanos traindo o colega de partido. Bom, é o bolsonarismo aí importando, né, esse discurso de perseguição política lá para os Estados Unidos. Parece que não colou muito e ele vai experimentar uma cadeia aí por um tempinho. A matéria indica que é no mínimo 2 anos. Bom, tem alguém surpreso com isso? Eu não tô surpreso, viu? Sinceramente. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Deixem um like nesse vídeo, deixem um comentário. Todo tipo de engajamento ajuda demais o nosso trabalho aqui. Se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!